Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu lar, a sua família. Estamos numa série de estudo, né? Essa série se chama Ouvindo a Voz de Deus. E eu convido você a participar comigo dessa série de estudos da Palavra de Deus. Pela graça do Senhor Jesus, estamos no nosso quinto tema e hoje nós iremos falar sobre a verdade sobre a morte. E eu convido você a participar comigo dessa série de estudos. Peço a você, desde já, que aí, se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estou aqui já com minha Bíblia em minhas mãos, está aqui. Pegue a sua, né, e vamos estudar juntos o que diz a palavra do Senhor. Antes de nós estudarmos, feche os olhos e vamos pedir a Deus que nos oriente no presente estudo. Amantíssimo Deus, amado Pai, te pedimos as tuas bênçãos sobre esse estudo da tua palavra. Hoje nós iremos estudar sobre a verdade sobre a morte. Esteja conosco com esse tema. Abençoe o meu amigo, a minha amiga que está estudando conosco. Te pedimos essas bênçãos no nome doce e santo do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá para o nosso quinto tema, a verdade sobre a morte. Temos aqui uma pequena introdução do nosso tema que diz assim: o que acontece a uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para se responder a essa pergunta são muitas, e a maioria delas só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolvem o assunto e aumenta as dúvidas. Olha só, para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meios, em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança, que só pode ser encontrada na palavra de Deus. Então você percebe que é um assunto que as pessoas elas têm dúvida, né? Uns creem que quando morre, né, a pessoa vai para o céu, outros creem que quando morre a pessoa vai para o inferno, outros creem na reencarnação, ou seja, que a pessoa fica reencarnando sucessivamente em outros seres. Mas o que diz as Sagradas Escrituras, o que diz assim, diz o Senhor, a palavra de Deus, nós vamos estudar hoje dentro da palavra de Deus sobre esse tema. Convido você que pegue a sua Bíblia para nós acompanharmos juntos o que diz a palavra do Senhor Jesus. Já oramos, agora vamos partir para o tema. Primeira perguntinha que nós temos é, olha só, que material Deus usou para criar o homem? Gênesis capítulo 2, o verso 7 responde essa pergunta. Abra a sua Bíblia, estou folheando aqui a minha. Vamos ao livro de Gênesis 2, e o verso é o verso 7. Que material Deus usou para criar o homem? E a palavra de Deus nos diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Um fato que chama a atenção aqui é que Deus usa então o pó da terra, ou seja, o barro. Deus ali então forma o boneco, o homem, e Deus usa um outro material que foi o fôlego de vida. E aqui diz que o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus usa esses dois materiais. Fôlego mais a alma igual a ser vivente, ou seja, alma vivente. Agora veja só. A nossa outra perguntinha diz assim, ó: como a Bíblia se refere à alma? Ezequiel 18, verso 4,
como a Bíblia se refere à alma. Quando você pega o livro de Ezequiel 18, verso 4, estou aqui folheando minha Bíblia, convido você também que folheie para nós acharmos juntos. Diz assim: como Deus, né, considera a alma. 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Aqui está dizendo que Deus, né, diz aqui na sua palavra que toda a alma é dele, tanto a alma do Pai como a alma do Filho. Só que aqui Deus se refere à alma como pessoas. Por quê? Porque aqui diz assim: a alma que pecar morrerá. E só quem pode pecar é uma pessoa. Você percebe? Agora veja só, nós temos um outro texto. Eu convido você aí no livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 22, que mostra que alma não é algo que sai do corpo quando nós morremos, mas alma é uma pessoa, ou seja, é um ser vivo. Olha só, Deuteronômio 10, verso 22 diz assim: com 70 almas, ou seja, com 70 pessoas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como estrelas dos céus em multidão. Aqui está se referindo ao encontro de Jacó com José, quando Jacó desce ao Egito com quantas pessoas? 70. Mas só que a expressão aqui está usando almas, ou seja, com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. Você quer ver uma coisa, como realmente almas quer dizer pessoas? Quando você pega o livro de Gênesis, olha só o que diz o livro de Gênesis, capítulo 46, verso 27. Vamos para Gênesis 46, 27. O texto de Gênesis 46, 27 é parecido com Deuteronômio 10, 22, que diz assim, ó: e os filhos de José que nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Aqui já usa a expressão pessoas, você percebe? Então, o texto lá que nós lemos de Deuteronômio 10, 22 se refere a pessoas. Olha só quando você pega o livro ainda de Gênesis, capítulo 2, verso 7, mostra que alma não é algo que sai do corpo, mas é um ser vivo, uma pessoa, um ser humano. Diz assim, ó, Gênesis 2, verso 7. Preste atenção na leitura. 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Essa parte aqui é interessante, olha só. E o homem passou a ser alma vivente. Então Deus usa pó mais fôlego igual a alma vivente. Passou a ser. Você percebe que o texto não está dizendo a ter uma alma, mas a ser uma alma. Então nós somos uma alma vivente. Então não existe uma alma que sai fora do corpo, mas nós somos uma alma vivente. Você percebe? Então Deus compara a alma a uma pessoa. Seguindo aqui o nosso bloco de estudo, diz assim, ó, o que acontece com a pessoa, né, ou alma vivente, quando morre? Gênesis 3, verso 19. Quando você pega Gênesis 3, 19, o texto bíblico nos diz o seguinte, olha só: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, quando a pessoa ela morre, ela volta a ser pó, ela volta ao pó, não é mesmo? Aqui diz assim, ó, espírito há o fôlego, né, de vida, volta para... E o que acontece então com o nosso fôlego, que também é chamado de ar ou espírito? Na morte, o que acontece com ele? Abra sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes, capítulo 12,
e o verso é o verso 7. O que acontece então com o espírito, né, ou fôlego, ou ar, que está dentro de nós quando nós morremos? Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. Quando você pega o Antigo Testamento, você vai chegar aí no livro de Jó, você passa o livro de Jó, você vai chegar no livro de Salmos, você passou o livro de Salmos, você vai chegar no livro de Provérbios. Depois do livro de Provérbios, nós chegamos no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 12 e o verso 7 diz, né, o que acontece com o ar, o fôlego, né, ou espírito, quando a pessoa morre, né? Aqui diz assim, ó, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, quando a pessoa morre, não é uma alma que sai do corpo, mas aqui está dizendo que é o espírito, ou seja, o fôlego, o ar, porque se Deus deu, então Deus requer de volta. Agora veja só, aqui diz assim, ó, e os mortos, né? Eles têm realmente memória, né? Quando morrem, quando estão mortos. Será que os mortos têm memória? Eclesiastes ainda, capítulo 9, verso 5, diz assim, olha só, 9, verso 5. Porque as pessoas dizem que os mortos podem voltar a casa, ver os entes queridos, né? Mas o que diz a Bíblia? Diz assim, Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. O verso 6 diz: amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então aqui diz que a memória do morto está no esquecimento. Ele não sabe o que acontece debaixo do sol, nem em cima da terra. Não tem mais amor, não tem mais ódio. Você percebe? Porque sua memória já no esquecimento. Quando nós pegamos ainda, diz assim, olha, para onde vai a alma vivente após a morte? Né? Para onde vai? Quando você pega o capítulo 9 de Eclesiastes ainda, diz assim, olha só, Eclesiastes 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aqui diz além, mas a palavra além aqui pode ser traduzido por sepultura. Então, para onde vai o morto quando ele morre? Para sepultura. Você quer ver outro texto? O livro de Jó, capítulo 7. Volta um pouquinho aí a sua Bíblia, os dois livros. Você vai encontrar o livro de Jó, capítulo 7, verso 9 e 10. Nos diz assim, para onde vai a pessoa quando morre? 7, verso 9 e 10 diz assim, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura. Então a pessoa quando morre, ela vai para onde? Para a sepultura. Jamais tornará a subir. Então o morto ele não tem consciência, ele não sobe. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então aqui diz que a pessoa quando ela morre, ela não vai nem para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório e nem reencarna. Aqui diz que ela vai para a sepultura. Aqui nos diz o seguinte, ó, tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Quando nós lemos aí em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, diz que os mortos não têm memória. Diz que a memória é já no esquecimento.
Então, os mortos não têm consciência. No livro de Jó, nós lemos que o morto ele não volta à sua casa, nem jamais conhecerá o lugar, né, onde habitava. Mas aqui diz assim, ó, é, tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Não. Mas veja só, é, não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. Ele não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. Então, se alguém disser para você, eu vi, né, fulano que morreu, né, isso, aqui está dizendo que não é essa pessoa que morreu, mas é Satanás e os seus anjos. Por que que o texto fala isso? Quando nós pegamos o nosso guia de estudo, ele pede para nós irmos no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13. Olha só o que aqui diz 2 Coríntios 11, verso 13. Então, não é a pessoa que morreu que apareceu para você, mas é Satanás e seus anjos disfarçados. Olha só o que aqui diz. Diz assim, verso 13 e 14. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Agora, o verso 14 é importante. E não de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O verso 15. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme a sua luz. Então, aqui está dizendo que Satanás pode se transformar em um anjo de luz, e os seus anjos também podem se transformar. Então, perceba o seguinte: Satanás também pode se personificar em alguém que já morreu e aparecer dizendo: olha, eu sou fulano, eu sou ciclano, mas não é, na verdade não é aquela pessoa que morreu, é Satanás ou os seus anjos. Seguindo aqui o nosso estudo, nós vamos para a perguntinha de número 6, que diz o seguinte: olha só. Quem unicamente possui a imortalidade? 1 Timóteo 6, verso 16. Quem unicamente possui a imortalidade? 2 Timóteo, capítulo 6, verso 16, nos dá a resposta. Convido você que pegue aí a sua Bíblia. Vamos folhear comigo a palavra de Deus. Quem unicamente possui a imortalidade? Olha só o que diz as Sagradas Escrituras. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. 1 Timóteo 6, 16. Quem possui unicamente a imortalidade? O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra, poder eterno. Amém. Então, perceba o seguinte, olha só, aqui está falando de quem? Quando você pega o verso 15, diz assim, ó, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, o único ser que possui a imortalidade é Deus. Deus é o único ser que possui a imortalidade. Seguindo aqui com a pergunta 7, diz assim, ó, sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para viver eternamente. Mas só que Deus coloca uma condição para que o homem vivesse eternamente. E qual foi essa condição? Quando você pega o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 16 e 17, nos mostra qual foi a condição que Deus deu ao homem para que ele vivesse eternamente. Gênesis 2, verso 16 e 17, que nos diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem:
de toda a árvore do jardim comerás livremente. O verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Qual foi a condição aqui que Deus para que o homem, para que Deus deu ao homem para que ele vivesse eternamente? Não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, obediência. Foi essa a condição que Deus deu ao homem. Se o homem fosse obediente, viveria eternamente. Seguindo aqui, a pergunta de número 8 diz assim, número 6. O que o pecado ocasionou ao ser humano? Romanos capítulo 5, verso 12 e Romanos 6, 23. O que o pecado ocasionou ao ser humano. Romanos capítulo 5, abra sua Bíblia, em Romanos 5, verso 12. Nos diz o seguinte, olha só, Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o que o pecado ocasionou na vida do ser humano? O texto fala bem assim, ó, isso aqui é importante. Ó. Assim, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o pecado ocasionou na vida do ser humano a morte. A morte passou a todos, porque todos pecaram. Quando você pega o capítulo 6, o verso 23, diz assim, olha só, porque o salário do pecado é a morte. Você percebe, então, com o pecado veio a morte. Quando nós seguimos a nossa perguntinha de número 7, diz assim, ó, como Jesus considerou a morte? Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 11, e o verso 11 ao 14. Como Jesus considerava a morte. João 11, do 11 ao 14. A Sagrada Escritura nos diz o seguinte. Isso dizia e depois acrescentou. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. O verso 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então, como Jesus considerava a morte? Jesus considerava a morte como sendo um repouso do sono. Nosso amigo Lázaro dorme. E verdadeiramente a morte, ela é parecida com o sono, porque o morto, quando está dormindo, ele não sabe de nada, ele não sabe o que acontece ao seu redor. E quando nós dormimos, é a mesma situação, nós não sabemos o que acontece ao nosso redor, não é isso? Então Jesus considerava a morte como um repouso do sono. Seguindo aqui com o nosso bloquinho de estudo, na pergunta 8 diz assim, ó, até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? João capítulo 5, verso 28 e 29. Quando você pega o livro de João, aí, capítulo 5, verso 28 e 29, diz assim. Olha só, convido você a folhear sua Bíblia para nós estudarmos juntos o que diz as Sagradas Escrituras. 5, verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aqui está falando sobre o retorno de Jesus. Os mortos ouvirão a voz de Jesus e sairão. O verso 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então veja só. Até quando os mortos em Cristo permanecerão na sepultura? Até a volta de Jesus. Porque Jesus então volta
e ouvida a voz de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer ver outra prova disso? Quando você pega o livro aí de 1 Tessalonicenses 4, verso 16, responde. Vamos lá. Esse texto complementa o texto que nós lemos aqui de João 5, verso 28 e 29. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Olha só o que diz as Sagradas Escrituras. Nos diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Até quando os mortos permanecerão na sepultura? Até a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, então, os mortos ressuscitarão para ter um encontro com o Senhor nos ares. Pergunta de número 9, que diz assim: qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? A Bíblia descreve duas ressurreições, como nós vimos lá no livro de João 5, verso 29. Uma para a vida e a outra para a morte, né? Mas aqui diz, qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? O livro é o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 51 ao verso 53. Quando você pega 1 Coríntios, vamos lá para o livro, capítulo 15, vamos para o capítulo 15, nos diz o seguinte, do 51 ao 53. Olha só o que aqui fala o texto bíblico. O texto nos diz assim, olha só, 51 ao 53. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O verso 53 diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então perceba o seguinte, olha só. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Receberão a imortalidade perdida no abrir e fechar de olhos. Sabe, meu amigo, minha amiga, os salvos, naquele grande dia da volta do Senhor Jesus, receberão do Senhor a imortalidade. Viverão para sempre com o Senhor. Vamos recapitular o nosso estudo? Vamos ver o que nós aprendemos hoje. Aqui diz assim, olha só. Deus fez o homem do pó da terra e soprou, nele o fôlego de vida. Então o homem se tornou, alma vivente. A alma na Bíblia é uma pessoa, A morte é um estado de inconsciência. Jesus considerou a morte como um sono, Um sono, o repouso do sono. Os mortos, não sabem de coisa alguma. Aqui diz, quando a pessoa morre, a mente se apaga, O corpo volta a ser pó e o fôlego de vida volta para Deus, E aqui diz assim, os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus. Então essa foi a recapitulação do nosso tema. Estamos agora partindo para o nosso compromisso de fé. Esse compromisso de fé é entre você e Deus. E aqui nós temos o primeiro compromisso que diz assim, creio que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência. Você crê? O segundo ponto diz assim, creio que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus. Você crê assim? E o último ponto aqui que nós temos é, olha, reafirmo minha aceitação de Cristo
como meu Salvador. Desejo obedecer-lhe em tudo. E aqui diz assim, ó, por ocasião da sua vinda, receber a imortalidade. Que Deus possa abençoar você. Obrigado por ficar até o final no presente estudo. Convido você a fechar os olhos e vamos orar juntos ao Senhor. Amantíssimo e eterno Deus, somos gratos, Senhor, por esse estudo da tua palavra. Descobrimos aqui, Senhor, o estado dos mortos. A pessoa, quando morre, não vai para o céu, nem para o inferno, nem reencarna, mas ela está descansando na sepultura. E o Senhor diz que esse processo se chama um sono, né? O repouso do sono. Fica com meu amigo, com minha amiga que estudou a tua palavra, abençoe a ele, a ela a cada dia. Obrigado por tudo, fica conosco não só hoje, mas nós pedimos essas bênçãos no nome santo e eterno do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.